Capítulo 7. Suas vestimentas. Tenho desejado ir onde é sempre primavera, para os campos sem relâmpagos e chuvas à vera. O vento e as flores a convergir, eu pedi para estar lá, onde prados verdejantes serão o paraíso de verdade, e sem o tumulto do mar. G.M. Oping. A cerimônia de tomada de hábito foi marcada para o dia 11 de março de 1765. Na véspera, Ana Maria devia regressar ao Carmelo. A residência dos Monzi Barbolani de repente explodiu em intensa atividade enquanto os enfeites nupciais eram montados e, em meio ao ar de festa, a própria noiva preparava seu último adorno espiritual. Nestes últimos dias, Inácio procurou estar com Ana Maria o maior tempo possível e sentiu-se consolado com a convicção de que ela estava contente e feliz, ansiando quase alegremente pelo seu regresso ao claustro. Satisfeito com isso, entregou-se pela última vez à alegria de sua presença. A manhã tão esperada finalmente chegou e Ana Maria, acompanhada pela condesa e um grupo de criados e amigos, entrou nas carruagens que iriam levá-lo na curta viagem final. Inácio foi a pé ao convento e os encontrou na capela, fato que parece indicar que não havia carruagem em Florença nessa ocasião. O padre João Colombino, provincial carmelita, e o padre Delfonso aguardavam. Quando Ana Maria desceu da carruagem, ambos ficaram alarmados com sua extraordinária palidez. Estaria doente. Ela estava prestes a desmaiar, mas quando a viram cumprimentar cordialmente todos os convidados, dirigindo-se cada um com uma palavra graciosa, sentiram-se tranquilos, e o padre Delfonso, que parecia ter olhos mais aguçados para tais detalhes do que a maioria dos homens, afirmou que em todas as cerimônias que se apresentou na capela e no caminho até a porta do claustro, todas as respostas que deu foram com serenidade e sem afetação. No entanto, eu sabia o quanto ela estava sofrendo, porque seu pai era o único, depois de Deus, a quem ela amava de todo o coração. Por fim, a porta se fechou atrás dela, e no silêncio do claustro foi novamente cercada e saudada afetuosamente por suas irmãs. Mas que diferença de sua entrada há 6 meses! Agora todos os rostos acolhedores eram queridos e familiares, e quando a abraçaram, Teresa Margarida sentiu que finalmente estava em casa. Durante o momento de lazer naquela noite, a conversa automaticamente se voltou para o assunto da separação familiar. As 3 noviças falaram cada uma da tristeza que sentiram naquela ocasião. Então, Teresa Margarida comentou com muita simplicidade, mas com palavras que vinham do fundo do seu coração. Eu não acho que seja possível para mim sofrer uma dor maior do que aquela que experimentei ao deixar meu pai. A lembrança daquelas palavras calmas incomodou Madre Ana Maria. Eu me pergunto se a criança vai conseguir dormir. Ela pensou enquanto fechava a porta de sua cela. Depois, no impulso súbito, pegou no candeeiro, caminhou suavemente pelo corredor e bateu de leve na porta da cela de Teresa Margarida. Ela já estava na cama e o quarto estava às escuras. Madre Ana Maria acendeu a lamparina que carregava e viu que os olhos da menina brilhavam de lágrimas não derramadas. Seu rosto estava profundamente corado, um sintoma que Madre Ana Maria agora reconhecia, e ela percebeu que era com dificuldade que estava reprimindo sua emoção. A mestra assistente colocou o candeeiro sobre a mesa e se ajoelhou ao lado da cama, pegando na mão trêmula da jovem. Não lute contra as suas lágrimas, minha filha, ela disse, acariciando seu cabelo louro. É perfeitamente natural que se sinta assim. Desde que as emoções venham, elas vão fazer menos mal fora do que dentro. De repente, as lágrimas que haviam sido contidas por tanto tempo começaram a fluir. E Teresa Margarida chorou tão desolada que Madre Ana Maria se perguntou como tinha conseguido se conter o dia todo. Ela recostou sua cabeça em seu ombro e disse suavemente: Você se lembra do que nossa Santa Mãe sofreu ao deixar seu pai? Ela escreveu: Quando saí de casa do meu pai, minha angústia era tão grande que não acho que será maior quando eu morrer. Parecia-me que todos os ossos do meu corpo estavam sendo arrancados.
Ninguém percebeu que eu tinha passado por aquilo. Todos pensavam que eu tinha agido por puro desejo. Você não deve sufocar seus sentimentos dessa maneira. Não seria natural se você não sentisse tristeza. Na verdade, isso só aumenta o mérito de seu sacrifício. Se não lhe custasse nada deixar sua família, você teria menos para dar a Deus. Até os maiores santos experimentaram a mesma coisa. Ela continuou falando suavemente, sentindo como se estivesse abrindo a torneira de uma caixa d'água, e se perguntava como iria estancar o fluxo, mas gradualmente a garota se acalmou. É por seu pai que você está chorando? Perguntou Madre Ana Maria. Teresa Margarida assentiu. Sim, só por ele. Não tenho outro motivo para chorar, nem outro motivo para qualquer arrependimento. Se não fosse por sua tristeza, eu estaria mais feliz que jamais poderia expressar. Ela ficou quieta por alguns momentos, então exclamou: Meu pobre pai, quanto deve ter sofrido ao me ver entrar no claustro. Eu sei o quanto a separação lhe custou, pois nos amamos muito. Madre Ana Maria tocou carinhosamente em seu ombro, mas não disse nada. Ela sabia a verdade daquelas palavras. Embora seu rosto estivesse velado, ela tinha visto claramente Inácio e notado sua expressão aflita. Sua dor havia sido tão grande naquele momento que parecia alheia ao que se cercava. Esqueci de que estava sendo observado e não fazia nenhuma tentativa de disfarçar sua emoção. Quando as lágrimas pararam de rolar, ela disse gentilmente: De agora em diante você deve dizer com São Francisco que você tem apenas um pai, Deus. Ele é o suficiente e você tem a oportunidade de conquistar muito mérito aos seus olhos, triunfando sobre si mesmo e seus sentimentos. A angústia de seu pai só aumentará se ele vir a sua. Eu farei isso, prometo que farei, mas eu imploro que peça ao Senhor que me conceda essa graça. Quero agradá-lo em tudo. Amanhã, quando receber o hábito, rogarei a ele que me ajude para que o sacrifício seja o mais perfeito possível, pois temo estar tristemente carente do desapego. Talvez esteja realmente desagradando a ele ao parecer infeliz por me tornar sua noiva. Madre Ana Maria, convencida de que a tempestade havia se dissipado, levantou-se. Teresa Margarida pegou-lhe na mão. Por favor, querida madre, perdoe-me e espero que as outras irmãs ignorem minha fraqueza. Estou realmente feliz com essa incapacidade de reprimir os impulsos de minha grande afeição e peço seu perdão. Para muitos no mundo que testemunham a transformação da Cinderela, ao contrário, enquanto o radiante branco nupcial é trocado por sarja marrom, parece que a palavra finis foi escrita para acabar com qualquer esperança de realização ou felicidade nesta vida, ou para colocar um ponto final em qualquer promessa que a juventude vibrasse possa oferecer. Essas pessoas afastam-se da capela e voltam a mergulhar nos cuidados e prazeres da vida, sem perceber que a cerimônia que acabaram de presenciar é apenas a iniciação da vida religiosa. Os últimos meses foram um período de teste de aptidão física e espiritual, capacidade de adaptação à nova rotina e, acima de tudo, boa vontade. Muitas vezes, o máximo que se pode esperar exibir em tão pouco tempo, durante o qual a postulante mal consegue acomodar-se ao exterior de uma vida de oração, silêncio e solidão, tão diferente em tempo e ritmo daquela que estava acostumada. Agora, com o uso do hábito, passa-se uma nova etapa e a noviça começa a viver experimentalmente a vida religiosa. Teresa Margarida já conhecia um pouco da alegria no Senhor. Tinha provado as delícias inebriantes do Tabor, mas não lhe cabia armar sua tenda. Seu caminho passava pelos arbustos sombrios do Getsemane, subindo a colina mais íngreme e escarpada do Calvário. Aquele que não impõe limites ao próprio amor e dom de si. Deus não impõe limites às suas graças. Já haviam sido tantos seus favores que, como ela mesma disse, neles nadamos como peixes no oceano. Agora era necessário que cavernas mais profundas fossem escavadas para receber mais. Esse esvaziamento só pode ser feito cortando e erradicando todas as imperfeições que permanecem como obstáculos, pequenos apegos e preferências, leves brotos de amor próprio, ressentimento e teimosia, pequenas falhas de humildade e caridade por causa da deficiência do autoconhecimento. E como se está cortando a carne viva, essa escavação é sempre um processo doloroso e às vezes violento.
Ele nunca pode ser alcançado sem sofrimento ou suportado sem amor. Na manhã do dia 11 de março, Ana Maria vestiu o simples hábito carmelita marrom e recebeu o nome que escolhera. Florença ainda dormia, mas apesar do ar frio da manhã e da neblina que serpenteava pela rua tranquila, muitas carruagens podiam ser vistas na estrada que levava ao mosteiro de Santa Teresa. A pequena capela, quase vazia durante a semana, foi enchendo-se aos poucos à medida que amigos conhecidos de Ana Maria e sua família chegavam para presenciar a singela cerimônia. Era uma homenagem à estima e à afeição que nutriam por aquela menina, tão reservada e orientada a Deus desde a infância. Seu charme, naturalidade e dom de amizade a tornaram popular entre todos, desde os criados até as mães mais exigentes de suas companheiras e conhecidas. Agora eles se levantavam àquela hora, alguns por curiosidade, talvez, mas a maioria principalmente para demonstrar sua admiração pela moça simpática e bonita que estava prestes a cobrir seus cabelos dourados com o véu branco de uma noviça carmelita e trocar seu vestido de cetim reluzente pela sarja áspera da Ordem de Nossa Senhora. De modo algum, aquilo seria uma ocasião para tristeza, embora para muitos pais fosse uma situação de forte comoção. Camila não estava presente e Inácio, que assistiu ao início da cerimônia, confessou mais tarde: depois tive que me retirar e ficar no canto da igreja, onde não podia ser observado. Além de seu pai, outros parentes e amigos estiveram presentes. Vários padres e freios carmelitas, incluindo o provincial padre João Colombino, que conduziu a cerimônia. Pela primeira vez, as pesadas venezianas e grades internas que se separavam o coro das freiras do santuário estavam escancaradas e o chão estava coberto de flores. Apenas uma grade de ferro fixa separava os visitantes do que acontecia lá dentro. Todos os olhares se voltaram para ela quando o sino do claustro de repente começou a repicar, e ao longe as palavras iniciais do hino das segundas vésperas do ofício de Nossa Senhora foram ouvidas fracamente. Ó gloriosa Virginum sublimis intercedera. O volume aumentava à medida que a comunidade se aproximava e entrava, em pares, tomando seus lugares de cada lado do coro, e finalmente entre a dupla fileira de suas irmãs de mantos brancos. Madre Maria Madalena caminhava lentamente, conduzindo pela mão Ana Maria de cetim branco cintilante. A longa cauda esvoaçante espalhava-se sobre as tábuas escuras do piso, atrás dela com uma vivacidade surpreendente. Seu rosto estava coberto por um véu branco translúcido e, no lugar do buquê de costume, carregava na mão direita uma vela de cera. Sem pressa, atravessaram o coro até o centro da grade, onde Ana Maria estava ajoelhada no chão, as saias planando seu entorno, parecendo uma orquídea delicada entre os buquês marrons e brancos ao seu redor. A priora colocou a vela pesada em um castiçal e retirou-se para o fundo do coro, enquanto os padres se aproximavam do santuário e a missa começava. Ana Maria ajoelhou-se imóvel e ereta, uma visão de juventude e beleza com sua brancura imaculada, acentuada pelas grades que impediam o acesso e a separavam daqueles que estavam na capela, do lado de fora. Para eles, o cruzamento da grade sobreposta à figura ajoelhada dava a impressão de um pássaro frágil e engaiolado. Lembrando-se da tempestade emocional da noite anterior, Madre Ana Maria a observava ansiosamente, mas, para seu alívio, a menina parecia perfeitamente recolhida e serena. De fato, tão grande foi sua alegria naquele dia que parecia parcialmente alheia ao que estava acontecendo ao seu redor. Seu autocontrole não vacilou em nenhum momento e ela realizou calmamente todas as cerimônias pré-cristas. Depois da missa, o provincial foi até a grade, encarou Ana Maria e iniciou o diálogo cerimonial que permanecia inalterado por séculos. Em tons firmes e claros, ele deu as respostas habituais, palavras inequívocas, que manifestavam tanto a liberdade total da escolha quanto a força do amor que a impelira. Estava afastada de todas as coisas que o mundo considerava indignas de serem vividas para permanecer escondida com Cristo em Deus, atrás dos muros de um convento que muitos de fora consideram o símbolo da restrição de todas as liberdades. Mas a esposa de Cristo sabia que na liberdade era uma
que na verdade era uma libertação, uma prisão que não aprisionaria, mas manteria o mundo à distância, para que, sem distração, ela pudesse entregar de todo o coração as coisas de Deus. O que queres? Pronta, calma e audivelmente a todos na capela, ela dava as respostas confiantes. A misericórdia de Deus, a promessa da ordem e a sociedade das irmãs. Estás decidida a perseverar na ordem até a morte? Assim espero e desejo, pela misericórdia de Deus e pelas orações das irmãs. Madre Maria Madalena, que se aproximava silenciosamente, tocou levemente no ombro de Ana Maria. E quando a menina se levantou, pegou sua mão e levou para fora do coro, enquanto a comunidade começou a cantar o salmo em Exército Israel de Egito. Não a nós, Senhor. Não a nós, mas ao vosso nome dai glória por amor de vossa misericórdia e fidelidade. Confio no Senhor os que o temem. O Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Do lado de fora, Ana Maria era rapidamente despojada de sua elegância. O véu acolheu o vestido de cetim caíram no chão a seus pés e sobre sua cabeça foi colocada a pesada túnica de sarja, enquanto o material grosseiro raspava o seu ombro. Ela sentia uma sensação de satisfação e realização, mas não havia tempo a perder. Outra mão puxou os grampos de seu cabelo comprido, que caía sobre seus ombros. Alguns cortes especiais e o pesado cachos dourados jaziam espalhados entre o cetim e a renda, enquanto uma touca de linho grosseira era enrolada em volta do rosto e presa sob o queixo, depois coberta por um longo e esvoaçante véu de linho branco. Os delicados chinelos de cetim foram chutados para o lado e seus pés descalços enfiados em ásperas sandálias de cânhamo. A vela foi colocada em sua mão mais uma vez e ela foi conduzida de volta ao coro, para se ajoelhar novamente diante da grade. Sobre um banquinho ao lado dela estavam as peças restantes do hábito. E a cerimônia de investidura começou. Que o Senhor vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Efésios 4, 24. A cerimônia da tomada do hábito ou investidura é sempre impressionante e podemos imaginar as diversas emoções que dominavam a todos na capela quando a jovem aristocrática se prostrava aos pés daquele a quem consagrava a sua vida. A priori e a mestra das noviças pegaram cada uma das vestimentas conforme eram abençoadas. Primeiro o pesado cinturão de couro, com seu grande rosário atado, foi presa à cintura com uma exortação à completa obediência que daquele momento em diante lhe era exigida. Quando eras mais moço, cingias-te e andava onde querias, mas quando fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. João 21, 18. O escapulário foi levantado, abençoado e colocado sobre os ombros da noviça. Receba o doce jugo de Cristo e seu leve fardo. Finalmente o manto branco foi abençoado e colocado sobre ela, enquanto as palavras do provincial a recordavam que ele simbolizava a vida de castidade voluntária que deveria abraçar. Aqueles que seguem o Cordeiro sem mancha andarão com ele em vestes brancas, portanto que sua vestimenta seja sempre imaculada em sinal de pureza de coração. De repente ele se voltou para o altar e entoou o hino Veni Creator Spiritus, enquanto as vozes da comunidade reforçavam as palavras do hino. A noviça recém-vestida se prostrava no chão, no centro do coro, com os braços estendidos em forma de cruz, significando morte mística da natureza que estava sendo empreendida. Fiz contigo uma aliança ligando-me a ti pelo juramento. Ezequiel 16:8. Envolta no grande manto, a noviça de rosto em terra ofereceu ao seu Deus oferecia o seu ser a Deus, enquanto turíbulo dourado das preces ao Espírito meneava entre o céu e a terra, harmonizando-se com os versos do hino. Seguiram-se as longas orações pedindo proteção divina à noviça, auxílio
em seu desejo voluntário de consagrar sua juventude e toda a sua vida a Deus e as graças de que necessitaria para caminhar dignamente por aquele árduo caminho. O sinal foi dado mais uma vez e a noviça se levantou com o rosto corado e radiante. Ela foi conduzida de volta à grade, onde, ajoelhada diante do provincial, ouviu o anúncio: de agora em diante serás conhecida como Irmã Teresa Margarida do Sagrado Coração de Jesus. Oh, como é bom, como é agradável para irmãos unidos viverem juntos. Salmo 132, 1. À medida que o canto de alegria era entoado, Irmã Teresa Margarida, abraçada a cada uma de suas irmãs em seguida, as notas desapareciam ao longe, ao passo que a comunidade deixava o coro aos pares, seguindo a priori a nova noviça. Finalmente, quando não se ouviram mais as vozes, a cortina do silêncio caía novamente entre o coro e a capela, enquanto os convidados ainda observavam e escutavam. Nenhum som vinha do coro, agora vazio, e finalmente a congregação se levantava para se dispersar e retornar ao curso normal de suas vidas. Tinham agora dado o seu último adeus a quem daquele momento em diante trilharia um caminho silencioso e solitário, distante de seus interesses e prazeres. Ninguém a invejava pela mudança que levava a efeito. Ninguém desejava deixar de lado seu adereço de luxo pelo silício penitencial, mas por um breve intervalo, até que as preocupações e ambições da vida mundana voltassem a sufocar a consciência daquilo que presenciaram, permanecia como uma fragrância salutar. Alguém renunciava a tudo para ganhar tudo. Uma inveja levemente nostálgica. Ela, antes deles, e com menos dificuldade, encontraria a pérola de grande preço, pela qual qualquer comerciante barganharia e venderia tudo o que tem. E como ela o alcançaria? Entregando-se livremente e voluntariamente à única verdade que pode nos tornar livres. À tarde, Teresa Margarida foi à salinha saudar o pai. Bem, minha filha, você fez sua escolha, está feliz com isso? Ele estudava de perto o rosto radiante dela, que sob a touca e o véu branco parecia tão infantil e inocente que ele não pôde deixar de ver novamente a garotinha que sempre correra com tanta confiança para alcançar sua mão e que agora estava para sempre fora do alcance. Mas ele não precisava de suas palavras para tranquilizá-lo. Felicidade e contentamento emanavam quase visivelmente no seu rosto radiante. Papai, disse ela, encontrei tudo o que sempre desejei ou poderia desejar e muito mais. Estou morando em uma casa de anjos. Deixei um pequeno presente para você como lembrança da ocasião. A reverenda madre o dará a você. A menos que eu esteja enganado, você achará no livrinho um tesouro inestimável. Mas papai não precisa de nada. Além disso, não posso aceitar nem mesmo do Senhor sem a permissão de nossa madre. Ora, exclamou Inácio com uma fingida severidade, devo fazer um voto de pobreza também para poder dispor dos meus bens como quiser? Não se preocupe com a permissão da reverenda madre. Você receberá, tenho certeza, pois foi o padre Colombino quem recomendou que eu lhe entregasse uma cópia da biografia da irmã Margarida Maria. Tenho certeza, assim como ele, que você tirará muitos proveitos da leitura. Há outra necessidade que eu posso suprir por meio de um presente à noiva? Meu querido papai, não quero nada e não preciso de nada. Tão grande é o dom que o Senhor me deu ao me permitir colocar esse hábito, que se eu me ajoelhasse ou me prostrasse com o rosto no chão, não poderia esperar expressar minha profunda gratidão ao Senhor. Não era difícil de acreditar. Inácio estava consciente que a filha experimentava com plenitude uma paz que o mundo não pode dar. Uma alegria profunda e espiritual que nenhum prazer desta terra poderia substituir ou compensar. Ele deixou o convento naquele dia com uma grande paz e gratidão em seu coração, ainda que soubesse que a dor e o sentimento de solidão permaneceriam. É um absurdo, disse a si mesmo. Tenho outros 6 filhos e tenho muito, muito a agradecer. Mas ele sabia que nenhum dos outros jamais ocuparia o lugar único de Ana Maria, que Ana Maria sempre ocupou em sua vida.
Aquele lugar era um santuário que, de agora em diante, deveria permanecer consagrado, um lugar de encontro no qual só ele tinha permissão para entrar e reencontrar a filha que perdera. Aquela que jamais poderia perder, que permaneceria sempre indivisa em seu coração e em seu afeto, e que, embora irrevogavelmente separada dele por uma barreira física intransponível, paradoxalmente era mais que todos a mais próxima dele no seu espírito e coração. A comunidade, por sua vez, festejava a nova noviça. Por um dia ela era realmente convidada de honra à noiva festejada. No coro, no refeitório, nas procissões, tomava seu lugar ao lado da priora. As colegas noviças competiam entre si para realizar pequenos serviços, preparar sua cela, decorar seu lugar à mesa com flores, realizar as várias tarefas atribuídas a ela. Durante o intervalo, a sala fervilhava de risos e alegrias, pois cada uma oferecia um pequeno presente para marcar a ocasião. Um pequeno texto fervoroso ou uma flor prensada, conforme os gostos e habilidades de cada uma, ou pequenos versos espirituais musicados, que todas cantavam para a irmã. Mas mesmo em meio àquele clima festivo, Teresa Margarida lembrava-se de seus amigos lá fora, e neste dia memorável sentiu na alma a necessidade de tomar sua caneta e escrever uma nota de agradecimento à condesa de Monse Barbolani por sua bondade e hospitalidade nos últimos 2 meses. Esse gesto de atenciosa cortesia no único dia em que poderia ser dispensado de suas tarefas, tocou profundamente aquela senhora. Teresa Margarida escreveu uma carta mais longa ao cônego Tonci, dizendo: cheguei ao ápice dos meus desejos ao vestir este santo hábito, e como bem sabeis, foi um chamado que recebi do nosso Senhor. Ele me mostrou grande misericórdia e reconheço minha indignidade. Agora, porém, ele me deu um sinal de que sou obrigada não apenas a mudar toda a minha vida, mas também a me tornar uma santa, porque neste lugar onde agora vivo é mais fácil que difícil alguém se tornar santo.